Salve Maria Santíssima. Ainda falando sobre a Septuaginta, é um pouquinho dela, certo? A primeira menção, como já foi dito, a versão da Septuaginta, encontra-se em um escrito chamado Carta de Aristéias. Segundo esta carta, Ptolomeu II Filadelfo tinha estabelecido recentemente uma valiosa biblioteca em Alexandria. Ele foi persuadido por Demétrio de Fálaro, responsável pela biblioteca, a enriquecê-la com uma cópia dos livros sagrados dos judeus, para conquistar as boas graças deste povo. Ptolomeu, por conselho de Aristéias, oficial da guarda real, egípcio de nascimento e pagão por religião, emancipou 100.000 escravos de diversas regiões de seu reino. Então enviou representantes, entre as quais Aristéias, a Jerusalém, e pediu a Eleazar, o sumo sacerdote dos judeus, para que fornecesse uma cópia da lei dos judeus. Uma cópia da lei, aliás, e judeus capazes de traduzi-las para o grego. A embaixada obteve sucesso. Uma cópia da lei, ricamente ornamentada, foi enviada para o Egito, acompanhada por 72 peritos no hebraico e no grego, 6 de cada tribo. A embaixada obteve grande sucesso com isso, e foi enviada de cada tribo 6 pessoas, para ter o desejo do rei. Estes foram recebidos com grande honra e durante 7 dias. Surpreenderam a todos pela sabedoria que possuíam, demonstrada em respostas que deram a 72 questões. Então eles foram levados para a isolada ilha de Faros, de Faros, e ali iniciaram seus trabalhos, traduzindo a lei, ajudando uns e ajudando também os outros que precisavam mais tirar algumas dúvidas dessa tradução, E comparando as traduções, conforme iam determinando, então ia concluindo a obra. Iam vendo se a tradução do outro estava melhor, qual que precisava ser corrigido, aonde precisava, Então um ia ajudando ao outro para ver até onde poderia se melhorar a tradução. Ao final de 72 dias, a tarefa estava concluída. A tradução foi lida na presença de sacerdotes judeus, príncipes e povo, reunido em Alexandria. A tradução foi reconhecida por todos e declarada em perfeita conformidade com o original hebraico. O rei ficou profundamente satisfeito com a obra e a depositou na sua biblioteca. Comumente se acredita que a carta de Aristéias foi escrita por volta do ano 200 a.C., 50 anos após a morte do rei Filadelfo. Não há ainda entre os estudiosos um consenso sobre a origem e autenticidade desta carta. Embora a grande maioria considere seu conteúdo fantasioso e lendário, questiona-se se não há algum fundamento histórico disfarçado sob os detalhes lendários. Por exemplo, hoje se sabe com certeza que o Pentateuco foi mesmo traduzido em Alexandria. Como foi feita a difusão e também as revisões desta obra? Como eram poucos judeus que ainda possuíam o conhecimento da língua hebraica, de modo especial de domínio helenista, por volta do século IV até o século a.C., onde o koine, que é o grego popular, era um idioma falado, a Septuaginta ela teve um bom acolhimento, principalmente pelos judeus alexandrinos, que foram seus principais difusores, seus principais divulgadores, pelas nações onde o grego era falado. A Septuaginta foi usada por diferentes escritores e suplantou os manuscritos hebraicos na vida religiosa. E por conta da sua grande difusão,
dentro do ambiente helênico, tanto entre judeus como entre os gregos cristãos, as cópias da Septuaginta passaram a se multiplicar. E daí deu origem a variações contextuais. Orígenes, tem uma biografia dele no capítulo 5, uma pequena, né? Depois a gente vai estar lendo a esse respeito, né? Em razão da sua grande difusão, aí depois teve algumas variações contextuais. O Orígenes, né, foi fazer uma das revisões dela. E no livro do Rafael Rodrigues vai falar um pouco sobre isso, né? Porque depois vão querer atribuir a Septuaginta a Orígenes, mas Orígenes ele não foi ele, né? Mas ele fez algumas revisões e comparações. Orígenes, motivado pela necessidade de restaurar o texto à sua condição original, dá origem à sua revisão que ficou registrada em sua famosa obra, conhecida como Explar. A gente já falou isso em outro áudio, né? Luciano, sacerdote de Antioquia e Marte, no início do século IV, publicou uma edição corrigida de acordo com o hebraico. Tal edição reteve o nome de Koiné, edição vulgar, e às vezes é chamada de Loukianos, após o nome de seu autor. E por fim, Ezequiel, um bispo egípcio, publicou quase que ao mesmo tempo uma nova revisão difundida principalmente no Egito. Vamos falar sobre os manuscritos. Os 3 manuscritos mais conhecidos da Septuaginta são o Vaticano, que é o Codex Vaticanus, do século IV. O outro escrito seria o Codex Alexandrinus, que por volta do século V. E atualmente no Museu Britânico de Londres nós temos também um outro manuscrito. E o nome desse manuscrito é chamado Codex Sinaiticus, do século IV também, descoberto por Tischendorf, no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai, em 1844 e 1849, sendo que parte se encontra no Leipzig e parte em São Petersburgo. Todos foram escritos em unciais. O que seriam esses unciais? São letras maiúsculas, né? O Codex Vaticanus é considerado o mais fiel dos 3, geralmente tido como o texto mais antigo, embora o Codex Alexandrinus carregue consigo o texto da Explar e tenha sido alterado segundo o texto massorético, né? O Codex Vaticanus é referido pela letra B, o Codex Alexandrinus pela letra A e o Codex Sináticos pela letra do alfabeto hebraico, Aleph ou S. Aí quais são os livros que estão presentes na Septuaginta? Qual é a lista, né? Vamos lá. Os livros presentes são os seguintes, conforme a ordem original, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 1 Reis, 2 Samuel e 2 Reis, 1 Reis e 3 Reis, 2 Reis e 4 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Esdras, 2 Esdras, Esté, Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 e 4 Macabeus, Salmos, Odes, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria, Eclesiástico, Siraque, Salmo de Salomão, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Epístola de Jeremias, Ezequiel, Susana, Daniel, Bel e o Dragão. E aqui é tirado da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, eles não podem negar que a Septuaginta já continha esses livros, né, que os próprios hebreus traduziam. É importante notar que o conjunto dos livros da Septuaginta
é bem maior do que qualquer versão do Antigo Testamento disponível nas Bíblias católicas, ortodoxa e protestante. A gente viu até alguns nomes aqui, né? Diferentes. Por exemplo, Susana, a gente viu. A gente foi vendo Macabeus 3 e Macabeus 4, Reis 3, Reis 4. A gente viu outros aqui que não está incluído nas nossas traduções, nem protestante, nem ortodoxa, nem católica. É importante notar que o conjunto dos livros da Septuaginta é bem maior mesmo, né? Na tradução da Septuaginta original continua esses livros, né? O que isso necessariamente significa? Qual o significado desta questão? Será que o catálogo dos 70 corresponderia a um cano bíblico conhecido e utilizado pelos antigos judeus? Jesus e os apóstolos utilizaram este catálogo mais amplo da Sagrada Escritura, e nós já vimos, né, em outro áudio, no áudio anterior, que tanto os apóstolos, lá em Atos em especial, como Jesus usou, ou no mínimo citou, essa tradução Septuaginta. E a gente vai ainda provar muito mais isso ao longo dos áudios.